No canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 25 de abril de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar aí o link para esta matéria. Não posso passar na televisão para vocês porque é diretamente do Jornal Nacional, da Direitos Autorais, sabe como é que é, mas eu vou passar o áudio para vocês. Sérgio Moro foi até a Globo para mostrar mensagens entre ele e o presidente da República. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, né? Vê que interessante, né? O Moro mal saiu, já deu as caras na Globo. E a gente fica complicado uma situação. Mas bom, vamos ao vídeo para vocês entenderem. Se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperte as notificações. Na descrição do vídeo tem conta bancária. Curte nosso canal, gosta do nosso trabalho? Dá um pulinho na descrição aí. Quem puder ajudar, ajuda. Ó, Moro exibe troca de mensagens e que Bolsonaro cobra mudanças no comando da PF. Vou passar o áudio para vocês agora, vamos ver se vai dar certo. Aqui. Vamos lá. Um pronunciamento em que o presidente Jair Bolsonaro afirmou que as acusações do ex-ministro Sérgio Moro eram infundadas. O Jornal Nacional cobrou do ex-ministro legal isso. Provas de que elas tinham fundamento. Moro mostrou então a imagem de uma troca de mensagens entre ele e o presidente ocorrida ontem. O contato é identificado por Presidente Novíssimo, indicando ser o número mais recente do presidente Bolsonaro. A imagem mostra que Bolsonaro enviou a Moro o link de uma reportagem do site O Antagonista, que diz: PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas. Embaixo, o presidente escreveu: mais um motivo para a troca, se referindo à mudança na direção da Polícia Federal. Sérgio Moro respondeu, explicando ao presidente que a investigação não tinha sido pedida pelo então diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo. Moro disse: este inquérito é conduzido pelo ministro Alexandre no STF, se referindo ao ministro Alexandre de Moraes. Moro prossegue: diligências por ele determinadas, quebras por ele determinadas, buscas por ele determinadas. E finaliza dizendo: conversamos em seguida às 9, referindo-se ao encontro que teriam na manhã de ontem. O Jornal Nacional também cobrou de Sérgio Moro provas de que ele não havia condicionado a troca no comando da Polícia Federal à sua indicação para o Supremo Tribunal Federal, uma acusação feita pelo presidente Bolsonaro no pronunciamento. O ex-ministro mostrou ao JN a imagem de uma troca de mensagens com a deputada federal. Preste atenção que a conversa aqui não é com o presidente, a conversa aqui é com a Carla Zambelli, né? A Globo pediu provas em relação que o presidente, mas a conversa aqui não é com o presidente agora, é ênfase para isso. Carla Zambelli, do PSL, aliada de primeira hora de Bolsonaro. Ela inclusive estava hoje ao lado do presidente durante o pronunciamento. Carla Zambelli diz: por favor, ministro, aceite o Ramage. Numa referência a Alexandre Ramagem, diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Ramagem é um dos candidatos de Jair Bolsonaro para assumir a direção da Polícia Federal. Parte da deputada a proposta para que Sérgio Moro aceite a mudança na PF em troca da nomeação dele para o Supremo Tribunal Federal. Ela diz: e vá em setembro para o STF, eu me comprometo a ajudar a fazer JB, iniciais de Jair Bolsonaro, prometer. Preste atenção que, olha só, eu me comprometo a fazer Jair Bolsonaro, JB, prometer, ou seja, Bolsonaro não prometeu nada, não tinha dito nada, não havia nada, ou seja, ela ia fazer uma campanha, né? Preste atenção nisso aqui, preste atenção no detalhe. Sérgio Moro rechaça a proposta. Prezada, não estou à venda. Carla Zambelli continua a argumentar: ministro, por favor, milhões de brasileiros vão se desfazer. Em seguida, ela responde à mensagem de Moro de que não estaria à venda. Eu sei. Por Deus, eu sei. Se existe alguém no Brasil que não está à verba, é o senhor. Verba aqui parece ser venda com erro de digitação. Moro finaliza a conversa dizendo: vamos aguardar. Já há pessoas conversando lá. Segundo o ex-ministro, era uma referência à tentativa de aliados de convencer o presidente a mudar de ideia. A deputada Carla Zambelli disse que não vai comentar a troca de mensagens com o ex-ministro. Vejam só,
Vamos colocar o pingo nos is aqui, como diz o ditado. Todo mundo sabe que está havendo umas investigações atravessadas, isso a gente trouxe para vocês aqui, né? Depois que principalmente depois que a Joyce e a Selma assumiu ali o PSL, os deputados bolsonaristas viraram na mira de alguns ministros do STF, né? Ficaram na mira de alguns ministros. Você teve a investigação, por exemplo, você teve lá a CPMI das fake news, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. O que aconteceu quando descobriram que o PT estava envolvido nos disparos de mensagem? Acabou o assunto. Queriam investigar, começaram inclusive a investigar, até fizeram perícia no computador lá do gabinete do Eduardo Bolsonaro, com aquela coisa do gabinete do ódio. Ou seja, são investigações que cá pra nós, gente, é perseguição. Denúncias da Joyce, denúncias do Frota, sem fundamento. Inclusive eles usaram fake news para fazerem as denúncias. Em nenhum momento eles foram investigados, em nenhum momento eles foram interpelados, absolutamente nada. Nós tivemos aí várias ações contra. Você tem ações contra pessoal do PSL, você tem ações contra, por exemplo, você teve aí a Selma Arruda, que foi caçada de forma incrivelmente absurda, né? É interessante que você pega o presidente do Senado em um crime muito pior do que o dela e tá lá parado o processo, ó, bem antes do dela, e não anda. Então você percebe que ultimamente só o pessoal ligado ao presidente tem sido alvo de investigações, tem sido alvo de procedimentos rápidos. É interessante isso. Então, quando o presidente Bolsonaro, na mensagem, coloca esse ponto, mostra a mensagem do antagonista, ele está preocupado. E ele tem que estar preocupado, porque realmente há uma sistemática contra todos aqueles que estão ao lado. Vocês viram o Marco Feliciano. Não puderam caçar o cara, mas expulsaram ele do partido. Expulsaram ele do partido. Então é interessante como algumas coisas estão acontecendo e o ministro da Justiça parece não ter conhecimento ou finge que não via. Então a cobrança do presidente não é porque ele queria interferir na investigação, mas é porque realmente está havendo uma certa perseguição. Você pega, por exemplo, o tempo dos inquéritos. Se for para beneficiar o PT, o processo anda rápido. Se é para beneficiar a turma petista, ligeirinho. Se é contra o presidente, anda rápido. Agora, tudo aquilo que vai contra os corruptos de verdade, empaca, morre nas gavetas, fica por ali. Você quer ver, por exemplo, o caso da Érica Cocai? O ano passado, atacou tanto o Queiroz, foi pega no mesmo crime. Ninguém nunca mais viu falar do processo dela. Acabou. Morreu o assunto. Paulo Pimenta, tem um processo que tá lá, ó. Ninguém nunca mais... E isso foi do mandato anterior ainda. Morreu o assunto, ninguém fala nada. Você pega o inquérito das fake news, era crime até o momento que estavam acusando o Bolsonaro. Quando veio à tona que foi o PT quem fez toda a maracutaia, aí já deixou de ser crime. Essa questão do pedido do presidente da República. Você vê que interessante. Preste atenção, o próprio diretor da Polícia Federal, que foi defesa do presidente, que era presidente na época 2003, quando Lula era presidente ali em 2003, no primeiro mandato, o cara disse que quando estava à frente da PF, foi procurado por diversos parlamentares, não foi nem pelo presidente, foi por parlamentares da esquerda, petistas, para mexer nos comandos da superintendência. E ninguém fala nada. Dilma Rousseff, em 2014, foi quem promulgou a medida provisória, que se transformou hoje em lei, que naquela época virou lei, né? Que dava ao presidente da República a autonomia para colocar ou retirar
o diretor da PF. Foi ela quem fez isso daí. E ninguém criticou. Por que a presidente queria ter autonomia em colocar ou tirar? Naquela época não interessava para eles. Agora, o presidente da República hoje, baseado na lei que o próprio PT criou, é criticado. São essas pequenas coisas que eu não consigo entender. E aí o que você vê? Sérgio Moro, logo em seguida, gente, mal saiu do ministério. O cara sabe quem é a Rede Globo. Ninguém melhor do que Sérgio Moro, que já foi criticado pela Globo, que já foi xingado, esculhambado. Aí o cara vai direto pra onde? Pra Globo. E ele vendo o caos e a situação que as coisas estão tomando, ele como conhecedor do estrago que o Brasil pode passar por conta de algumas declarações fora de um momento, ele vai lá e pá, pega as mensagens e expõe na Globo. E aí eu me pergunto, que interesse Sérgio Moro tem? Mas ele quer se defender. Para isso a PGR já abriu um inquérito, encaminhou para o STF. Celso de Mello é o relator. Se o Sérgio Moro queria se defender do que Bolsonaro falou, o local é aquele. E não expondo a situação da forma que ele expôs ali na Rede Globo. Ou seja, com perdão, gente, quem quiser discordar pode discordar, mas eu vejo uma clara intenção do Sérgio Moro em atacar o governo, em criar uma instabilidade, em contribuir para uma instabilidade no governo. Eu lamento muito isso, porque eu tenho o Sérgio Moro em alta conta, mas as ações dele estão se igualando às ações de todos aqueles que saem do governo porque não obtêm o que quer e começam a se aliar com a esquerda. E Sérgio Moro está seguindo o mesmo rumo. Porque o Jornal Nacional cobrou. O Jornal Nacional é alguma justiça agora? Tem poder de lei? O Jornal Nacional, por acaso, vai resolver o problema? Vai julgar alguma coisa? Não. Mas Moro se dá o trabalho de responder ao pedido da Globo. Justamente a arqui-inimiga, a que mais tem promulgado fake news. E é fácil você perceber, porque você vai na internet e você encontra no YouTube diversos pedidos de desculpas da Globo por matérias infundadas. Tem uma penca lá contra o governo. Retratações e mais retratação. Quer dizer, não dá para esconder isso. Só não vê isso quem não quer. Porque tá lá para todo mundo ver. E é triste essa situação, gente. Infelizmente. Então tá aqui a matéria, né? Depois, quem quiser assistir o vídeo, tá aqui, pode assistir. Não estou aqui, gente, desfazendo das mensagens. Não estou dizendo que as mensagens são mentirosas ou verdadeiras. Não é isso. As mensagens aparentemente são bem verdadeiras ali. Mas eu estou falando a forma que o Sérgio Moro está fazendo isso. A impressão que dá é que ele está querendo se aliar junto com a turma do quanto pior, melhor. Porque ele é um cara ponderado, e é isso que é a parte que não me entra. É um cara ponderado, um cara sempre plausível, né? Um cara sempre cuidadoso. Começa a cometer erros que não são do seu feitio. Expondo o governo da maneira que ele está expondo. Nem parece o Sérgio Moro que a gente conheceu e conhecia até agora há pouco tempo. É como se antes da exoneração do menino, lá do Valeixo, nós conhecíamos um Sérgio Moro. É como se agora, depois se revelasse um outro Sérgio Moro. Não sei. Talvez você tenha uma opinião diferente. Não retiro o trabalho que ele fez. Foi um dos melhores, aí vai continuar sendo, na minha opinião, um dos maiores juízes da história do nosso Brasil. Graças a ele, corruptos estão presos. Mas isso não pode anular o que ele está fazendo nesse momento. Infelizmente, é uma atitude que não procede, não parece ser dele. Mas vamos tocar o barco para frente. Canal Brasil Notícias, a gente volta com mais informação a qualquer momento.